Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus continue lhe abençoando, tá? Um forte abraço para você que sempre acompanha os nossos vídeos, as nossas reflexões em relação à palavra de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Romanos, capítulo 1. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos e irmãs em Roma, tá? Então ele envia essa carta e tem algo interessante aqui nesta carta, neste capítulo 1. E eu gostaria de comentar com você a respeito disso. Muitas vezes nós ficamos pensando que Deus, ele necessita, ele precisa de cada um de nós para realizar a sua obra. É claro, evidente que Deus, ele escolhe pessoas, porém, ele não depende de pessoas, porque se ele não usar um, ele vai usar o outro. Ele sempre vai ter alguém para usar, até porque ele é o Criador, ele é o Senhor, ele é o soberano, ele pode todas as coisas. Nós, quando pregamos, nós, quando levamos uma mensagem de boas novas, o fazemos porque está dentro do nosso coração fazer isso. Porém, se eu não fizer, Deus certamente vai usar uma outra pessoa. Ele não vai ficar na dependência, por exemplo, do Alfredo. Muitas vezes, e eu sempre acreditei nisso até algum tempo, que nós ganhamos almas para Jesus. Quantas almas você ganhou para Jesus? Você está ganhando almas para Jesus? Como se fôssemos nós os ganhadores de almas. Como se dependesse de nós para ganhar almas. E mais uma vez eu vejo com isso o quanto que nós limitamos o poder de Deus, a soberania dele, e exaltamos o nosso trabalho, a nossa obra, o que fazemos. Normalmente é assim, sabe, meu irmão e minha irmã. Porém, na verdade, quem ganhou almas e quem ganha almas é Jesus. Foi ele quem comprou a igreja com o seu sangue. Foi ele quem deu a vida na cruz do Calvário. Muitas vezes, o sistema antigo usa essa expressão, você tem que ganhar almas, mas no intuito de ganhar novos adeptos e ganhar novos clientes. Mas nós temos observado que Deus, o próprio Deus, ele tem levantado pessoas com o entendimento da graça de Cristo. E eu digo isso para você, meu irmão e minha irmã, por alguns motivos. Primeiro, eu não quero que você me veja como um líder espiritual. Eu gostaria que você me visse como o seu irmão,
um irmão em Cristo, que da mesma forma como eu levo uma mensagem, um entendimento para você, você também pode levar uma mensagem, um entendimento para outras pessoas ou até para mim mesmo. Eu digo isso também pelo fato de entender que Deus, o Pai, Ele não depende de nós para chamar uma pessoa, para que essa pessoa ela se volte para Ele. Não. Ele não depende de nós. E também digo isso pelo fato de dizer para você que Deus pode usar, sim, até a natureza para falar com o homem, para falar com o ser humano. Ninguém será, por exemplo, desculpável diante de Deus pelo fato de nunca ter ouvido falar. Eu nunca ouvi falar de Jesus, nunca falaram para mim de Jesus. Não. Eu vou ler para você aqui o que está em Romanos, capítulo 1. Olha só, vamos ler juntos, se você tem aí a sua Bíblia. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, enviado a pregar o Evangelho de Deus. Esse Evangelho foi prometido há muito tempo pelos profetas nas Escrituras Sagradas. O Evangelho quer dizer boas novas. Então isso foi prometido aos profetas nas Escrituras Sagradas muito tempo antes do apóstolo Paulo. Embora os profetas, muitos deles, embora eles falassem alguma coisa a respeito da graça, do evangelho da graça, eles não tinham ainda o total entendimento, a total compreensão. Eles não tinham, mas já se falava. É a boa nova a respeito de seu filho, que tomou a forma humana, tendo nascido da linhagem e da descendência de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, ressurgindo dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Quer dizer, da linhagem de Davi, Deus escolheu um povo, uma família, uma linhagem para trazer ao mundo Jesus, para que ele então fosse o nosso Salvador, o Filho de Deus. Agora, por meio dele, recebemos graça e apostolado para chamar entre as nações um povo para a obediência da fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos, olha, vocês também foram chamados para pertencerem a Jesus. Não é para pertencer a um homem, não é para pertencer a uma instituição, mas para pertencer a Cristo. E é isso que Deus está fazendo, o Pai está fazendo nesses últimos dias. Abrindo o entendimento das pessoas para que elas compreendam que elas pertencem a Cristo. Elas não pertencem a homens. Então, elas não precisam estarem, por exemplo, afiliadas, associadas a uma instituição religiosa. Porque elas pertencem a Cristo, elas não pertencem a uma pessoa. Você não pertence a mim e a nenhum líder religioso. Você pertence a Cristo. É a Ele que você pertence. Então o apóstolo Paulo chama atenção para isso.
E diz mais, olha só, por isso eu escrevo a todos os que estão em Roma, que ele ama com ternura. Vocês, de igual modo, são chamados por Jesus Cristo para pertencerem a Deus. Sim, para fazerem parte do seu santo povo. Que todas as misericórdias e a paz divina sejam com vocês, vindas de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em primeiro lugar, saibam que, por onde quer que eu vá, ouço a respeito de vocês. A fé que vocês têm em Deus está sendo conhecida por todo mundo. Então a fé deles estava sendo conhecida por todo mundo. Que todo mundo é esse? O mundo que era habitado naquela época. Muitas vezes, quando no novo pacto, na nova aliança, quando os apóstolos falam do mundo, né, o mundo inteiro, todo mundo, eles estão falando a respeito de quê? Estão falando a respeito, por exemplo, de China, Brasil. Não, eles não estavam falando disso. Eles estavam falando a respeito do mundo que eles compreendiam como o mundo habitado, que era o Império Romano, que pertencia ao Império Romano, que estava debaixo do domínio romano. Isso era o mundo para eles. Era o que eles compreendiam como mundo. Tá? Só, né, a título de curiosidade. Isso é importante, porque aí a pessoa entende quando diz assim, todo mundo será pregado o Evangelho. Todo mundo o quê? Todo mundo habitado. Aquele mundo que era habitado, o Império Romano. Entendeu? Essa é a compreensão, esse é o entendimento. Claro que o sistema religioso antigo vai dizer, não, é o mundo inteiro. Por isso temos que levar a palavra ao mundo inteiro. Abrir templos no mundo inteiro. Porque é isso que vai alimentando esse sistema para as pessoas darem mais dinheiro, enfim, essa coisa toda. Mas, na verdade, o mundo inteiro era aquele mundo habitado, debaixo do Império Romano. Ah, mas e as pessoas que não ouviram? Como é que essas pessoas, elas então terão entendimento de Jesus? Vamos ler aqui. Nós vamos ler, vamos chegar lá. Então, vamos lá. Versículo... cada versículo aqui, eu estou lendo, fazendo os comentários, então vamos agora... versículo 9. Aliás, terminando o versículo 8. Quão grato sou a Deus, através de Jesus Cristo, por essa notícia tão boa. E pelo que diz respeito a cada um de vós. Deus é testemunha de quantas vezes me lembro de vocês, dia e noite. Levo vocês e todas as suas necessidades em oração àquele a quem eu sirvo com todas as minhas forças, contando aos outros a boa nova sobre o seu Filho, contando boas novas sobre Jesus, sobre o Filho, né? Sobre Jesus, que na cruz do Calvário se deu por nós. E é isso que nós temos que fazer. Se nós temos que pregar, se nós temos que anunciar, é isso. Anunciar boas novas. Jesus morreu, ressuscitou, lhe ama, lhe perdoa, ele lhe reconciliou com o Pai. Isso que nós temos que buscar levar às pessoas. Não levar condenações, dogmas, mandamentos de homens, proibições disso, proibições daquilo, colocar culpa, colocar medo.
fazer com que as pessoas fiquem presas a uma instituição religiosa, a um homem. Isso não é evangelho. Evangelho são boas novas. Isso é evangelho. Ora, versículo 10. E uma das coisas pelas quais continuo a orar é a oportunidade de eu finalmente ir vê-los, se Deus quiser. Sempre se Deus quiser. Tá? Eu até coloquei uma postagem que fala que será que nós criamos a nossa história? Ou é Deus quem faz a nossa história? Como Ele quer, como Ele deseja? Por exemplo, Moisés escreveria a história dele como foi? José escreveria a história dele como foi? Ou foi o próprio Deus quem escreveu? Bom, e sendo possível fazer uma boa viagem, quero muito vê-los, para que assim possa repartir com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Quer dizer, para que eu e vocês sejamos animados mutuamente pela fé. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu queria levar uma palavra para vocês, mas eu quero também receber uma palavra. Que isso seja mutuamente, ou seja, da mesma forma que eu dou, vocês podem dar também. Da mesma forma que eu falo, vocês podem falar, porque um vai ajudando o outro, passando o espírito para o outro, passando o entendimento para o outro, tá? Quero que vocês saibam, amados irmãos, que planejei ir aí muitas vezes antes disso, mas fui impedido, a fim de trabalhar entre vocês e obter bons resultados, como tenho conseguido entre outras igrejas de povos gentios. Paulo era o mensageiro dos gentios. Tenho uma grande dívida para com vocês e para com todos, tanto os povos civilizados como as nações pagãs, tanto para com pessoas cultas como incultas. Portanto, também estou pronto a ir ver vocês em Roma para pregar o Evangelho de Deus. Não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus. Então Paulo diz, essa mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, tá? Somente aos judeus. Diz assim, pregada aos judeus, mas agora também aos gregos. Esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Tal como a Escritura afirma, o justo viverá por fé. Ora, a justiça de Deus, quer dizer, nós somos justificados diante de Deus unicamente pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo. Crendo nisso. Fé é certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. E é muito interessante isso que eu estou falando para você, que antes de nós conhecermos o sistema antigo religioso, você era uma pessoa religiosa, eu também era uma pessoa religiosa por natureza. Nós temos aquele entendimento que existe um Criador, embora nós tivéssemos as nossas práticas religiosas, até mesmo contrárias ao que está escrito. Porém, qual era o nosso entendimento? Que nós éramos filhos de Deus, que nós sempre fomos filhos de Deus. Você pergunta qualquer pessoa que não frequenta uma instituição religiosa evangélica se ela se considera uma filha de Deus, ela vai dizer sim, eu me considero
um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Ela vai dizer isso. Mas quando ela vai para o sistema antigo religioso, lá coloca na cabeça dela, você não é filho de Deus. Você não está salvo, você está perdido. E aí é que a pessoa começa a ter na mente dela todos esses conflitos. Bom, eu não sou filho de Deus. Eu estou em pecado. Eu estou condenado ao inferno. Tem demônios que vão entrar na minha vida. Porque antes não era assim. Antes não era assim, dessa forma, dessa maneira. A pessoa acreditava. Puxa vida, Deus é pai. Não é assim? Deus é pai. Não é padrasto. Tinha até esses bordões assim. Deus é pai, não é padrasto. Tudo que a pessoa faz, mesmo a pessoa não tendo entendimento, né? Mas ela fazia, puxa vida, graças a Deus, se Deus quiser. Sempre isso. Porque o entendimento natural do ser humano, de uma forma, podemos assim dizer geral, é que há um Criador. Puxa vida, há um Criador. Mas essas culpas, esses medos, esses dogmas, esses mandamentos, vieram depois que a pessoa passou a frequentar uma instituição religiosa, que escravizou a mente dela, que colocou uma série de culpas na mente dela, que colocou uma série de medos na mente dela. Vou continuar lendo. Olha só. O apóstolo Paulo diz, esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus do princípio ao fim é pela fé, tal como a Escritura afirma, o justo viverá por fé. Deus, entretanto, olha só, Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade em troca da injustiça. Pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles. A verdade entre eles é revelada, pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles, porque Deus a manifestou. Então, como é que Deus manifestava a verdade antes de Jesus? Como é que Deus manifesta a verdade na vida de uma pessoa que está lá no campo, nunca ouviu falar de Jesus, uma pessoa que está lá na China, uma pessoa que está lá, por exemplo, num lugar ermo, num lugar distante, que não chega lá nada. Os índios, por exemplo, sei lá, pessoas que não estão ligadas diretamente à sociedade moderna. Como é que Deus revela a verdade a essas pessoas? Qual é o entendimento que o apóstolo Paulo tem? E eu concordo com o apóstolo Paulo, eu creio nisso aqui. Ele diz assim, pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles, porque Deus a manifestou como? Desde a criação do mundo. As qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Assim, eles não terão desculpa alguma. Então, como é que a verdade de Deus é revelada? Através das coisas que Deus criou. Céu, lua, sol, estrelas, natureza, o próprio ser humano, mares, rios, florestas, montanhas, calor, chuva, primavera, verão, outono, inverno, tudo que ele criou. Por isso diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, tudo que ele criou. Por isso o ser humano, mesmo que ele não tenha ouvido falar de Jesus, é indesculpável.
porque o próprio Deus deu a capacidade para que haja esse entendimento. Você tem algo muito importante que é a sua mente, o seu entendimento. Olha só, sim, eles sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a Ele. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas em trevas. Dizendo-se sábios, tornaram-se completamente tolos. E então, em vez de adorarem ao Deus imortal, vivente, tomaram madeira e pedra e fizeram ídolos para si, esculpindo-os na forma de simples aves, animais, serpentes e homens mortais. Quer dizer, deixou de adorar ao Criador para adorar a criatura, fazendo imagens. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu não sei quais são os seus hábitos religiosos, qual a sua herança religiosa. Nós que temos o entendimento da graça de Cristo, nós sabemos que Deus é Espírito e o adoramos em espírito e em verdade. Por isso nós não temos imagens, nós não nos dobramos, nós não nos prostramos diante de imagens, porque não adoramos a criatura, adoramos ao Criador. E assim Deus os entregou a toda espécie de pecados, sexuais, para que fizessem tudo de acordo com os desejos pecaminosos do seu coração, para terem relações vergonhosas uns com os outros, em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus. Escolheram crer em mentiras e assim adoraram e serviram as coisas criadas e serem criados em lugar do Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Esta é a razão pela qual Deus os entregou às paixões pecaminosas, a tal ponto que até suas mulheres se voltarem contra o plano natural que Deus tinha para elas e cederam aos pecados sexuais entre elas mesmas. E os homens, em vez de terem relações sexuais naturais, cada qual com sua mulher, arderam em paixões uns pelos outros, homens praticando coisas vergonhosas com outros homens, e com o resultado disso receberam castigo merecido pela sua perversão. Aqui fala da relação sexual, porque você sabe que em Roma, antiga Roma, havia muita promiscuidade, havia muito, relações, homem com homem, mulher com mulher, isso tudo. E o apóstolo Paulo chama atenção para isso. Assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo reconheceram, Deus os deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. Suas vidas ficaram cheias de toda espécie de maldade e pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, brigas, mentira, malícia e mexericos. Falam mal uns dos outros com mentiras, estão cheios de ódio contra Deus, insolentes, orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar. E são continuamente desobedientes a seus pais. São insensatos, quebram suas promessas e tornaram-se criaturas sem amor pela família, sem nenhuma compaixão. São perfeitamente sabedores de que são dignos de morte todos os que praticam tais coisas. Contudo, continuam a si mesmos e os praticam de todas as maneiras, encorajando outros a agir do mesmo modo. E aí o apóstolo Paulo vai continuar o assunto. Porém, o que eu gostaria mesmo de chamar a sua atenção é isso, que Deus, por exemplo, ele pode muito bem, ele mesmo, tocar num familiar seu, tocar num ente querido seu, usar alguma situação, alguma circunstância para que aquela pessoa se volte para ele.
Deus é soberano, meu irmão e minha irmã. E eu creio piamente na soberania de Deus. E hoje eu quero dizer para você uma coisa. Eu não vivo mais debaixo de medo. Eu não vivo debaixo de culpas. Eu não vivo debaixo de, sabe, um Deus que está pronto para me castigar, pronto para, sabe, fazer o mal. Não. Eu não vivo debaixo do domínio desse Deus da religião. Eu vivo debaixo da boa nova. O Deus que é Pai e que a misericórdia, ela sobrepõe, ela triunfa sobre o juízo. O Deus que conhece as nossas falhas, conhece os nossos erros, sabe? Mas que somos justificados pela fé, a fé em Cristo. E hoje eu anuncio essa palavra, eu levo essa palavra, não para trazer pessoas para uma instituição religiosa. Não tenho instituição religiosa. Eu sou um trabalhador, como você é um trabalhador também. Aliás, o apóstolo Paulo também era. Fazia tendas. Eu trabalho como motorista de aplicativos. Então eu trabalho diariamente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Trabalho. Então eu não estou aqui, embora eu até peço que as pessoas que quiserem apoiar, quiserem ajudar de uma forma voluntária, me ajudar de uma forma voluntária, tem na descrição do vídeo como podem ajudar. Mas aqui nós não fazemos campanhas, nós não pregamos, por exemplo, nós não pregamos o dízimo para você dar dízimo, senão você está roubando a Deus. Nós, por exemplo, aqui não falamos de sacrifício, nada disso. Eu apenas venho aqui e converso com você. Não quero aqui impor a você uma carga religiosa e dizer para você faça isso ou não faça aquilo. Não, meu irmão, não vou fazer nunca isso. Eu quero passar para você o que está ali escrito e você vai ter o entendimento. O Espírito Santo vai dar o entendimento. Porque se aquilo que eu estou falando é algo dirigido pelo próprio Deus, você também vai, uma vez sendo dirigido ou dirigida por Ele, vai também ter o entendimento. Tá bom? Então, nós pregamos por isso. Falamos porque amamos falar disso. Amamos falar da palavra, amamos mesmo de coração. E falamos com liberdade, sem estar preso a qualquer dogma, a qualquer instituição religiosa, qualquer líder religioso. Não, não estamos presos a nada. Presos à palavra. Palavra que tem nos alimentado, que tem nos fortalecido. A boa nova, que somos justificados pela fé. E que se ninguém falasse de Jesus para você, se ninguém falasse de Jesus para mim, mesmo assim Ele poderia me alcançar. Ele de alguma forma me alcançaria, como alcançou, por exemplo, Abraão. Quem falou para Abraão? Não é verdade? Quem falou para Abraão? Abraão ouviu um chamado. Deus o chamou.
E assim eu creio. Deus vai lá e chama. Alguém pode dizer, usou fulano, usou ciclano, usou beltrano. Sim, usou. Como poderia também não ter usado? Mas Deus não depende do ser humano. O ser humano depende de Deus. Nós dependemos dele. Nós só respiramos porque ele permite. Só estamos vivos porque ele permite estarmos vivos. Tá bom? Meu irmão, minha irmã, fica aí mais essa reflexão para você. Tenha paz com Deus. Não se deixe escravizar, sabe? Tenha a sua mente livre, liberta, livre. Eu quero dizer para você que não é fácil você se libertar na sua mente, porque a maior libertação, ou a verdadeira libertação, ela acontece aqui. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade é Cristo. Verdade é o Evangelho, a verdade é a boa nova, que você é mais que vencedor, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que Ele pagou todo o preço lá na cruz do Calvário, que nós somos santificados por Ele, que nós somos reconciliados por Ele, que nós somos salvos por Ele e permanecemos salvos. São boas novas, coisas boas, tá bom? Forte abraço e vamos em frente.